Para essa peça, eu vou usar o fio náutico, tá? Ele é de 5 milímetros. Essa é uma cor bege. E nós vamos usar 24 fios de 3 metros cada fio. Como que eu faço? Eu meço os 3 metros, só que antes, para eu dividir um metro do outro, para eu cortar o fio, depois que eu medi os 3 metros, eu faço assim. Eu separo ele assim e com um isqueiro eu corto o fio ao meio. Automaticamente eu estou soldando a ponta dele, porque esse fio ele tende a desfiar. Então, ao invés de você ficar dando nozinho e queimando um por um, cada vez que você medir os 3 metros, você passa o acendedor no meio e corta o fio. Olha que ele já fica soldado dos dois lados, ok? Então, são 24 fios de 3 metros cada. Com os fios dobrados, você mede a pontinha assim. Passa por cima de um fio guia que você vai colocar. Tem um elo aberto dessa maneira, pega os 2 fios com o dedo, o polegar e o indicador igual uma pinça e passa por dentro. Vamos colocar os 24 fios nesta guia. Eu amarrei essa guia em 2 cones aqui para ela ficar suspensa, para ficar mais fácil de eu gravar para vocês verem, tá? Então, toda a vida é assim, vocês vão colocar até completar os 24 fios dobrados, ok? Passa por cima, veja que o elo está bem aqui. Os fios dobrados, vem com os dedos, pega e passa por dentro aqui dessa argolinha. Puxa e a laçada ficou aqui. Vamos preencher. Colocado todos os fios, nós vamos trabalhar agora no ponto quadrado. Você pega 2 pontos aqui, separa 4 fios, faz o número 4, passa por cima, por baixo de tudo e por dentro da argola. E assim, nós fizemos a primeira parte do ponto quadrado. Agora, faz a letra P, segura as 2 fitas aqui, os 2 fios, passa esse fio que está para cá, por cima da ponta, por baixo de tudo e por dentro da argola. Vamos subir e agora concluímos o ponto quadrado, tá? Joga o fio para cá e vem nos próximos pontos. Você vai fazer isso com todos os números em pares, tá? Então, 2 pontos no meio, 2 fios no meio, 2 pontos na lateral. Número 4, passa esse fio aqui por cima de tudo, por dentro e por dentro da argola. Fechamos. Aqui você pode ajustar bem. Vem formando a letra P. Passa o fio da letra P por cima dos 2 fios. Esse fio que está à esquerda passa por cima do fio da letra P, por baixo de todos os fios e por dentro da argola. E fecha. Vamos fazer isso por toda a carreira. Feito a carreira toda, agora a gente vai modificar. Porque nós temos que fazer esse ponto quadrado intercalado aqui um do outro, tá? Se a gente fizer ele na direção, ele vai ficar assim, com essa parte aberta. Então, nós vamos separar 2 fios para cá. Pegamos esses 2 fios aqui do meio e esses 2 fios do meio e vamos novamente fazer o ponto quadrado. Então, a primeira parte, esticamos bem, subimos e voltamos com a segunda parte.
Veja que ele já intercalou aqui, tá? Puxa o fio pra cá, pega esses dois que sobraram com os dois do próximo. Então, 2 do anterior e 2 do próximo. E novamente o ponto quadrado. Vamos fazer isso por toda a carreira. E depois, na outra carreira, nós vamos fazer diferente. Vamos repetir a carreira aqui de cima, tá? Então, olha, puxa e fecha. Fazendo toda essa carreira, quando a gente voltar, nós vamos voltar todos esses fios aqui de volta e vamos pegar novamente o primeiro e o segundo e vamos fazer este aqui do canto. Então, essa será a próxima. E depois, na outra, a gente separa dois e vai intercalando os fios até o tamanho desejado da sua bolsa. Ou seja, nós vamos fazer a parte da frente e a parte de trás com esse mesmo ponto, tá? O corpo da bolsa vai ser nesse ponto mais simples que tem, que eu acho, né? Que é o ponto quadrado. Com 31 centímetros de comprimento, ok? Eu vou virar aqui para vocês verem. Nós vamos agora começar a diminuir para fazer a tampa, porque veja bem, eu vou dobrar ela assim e a tampa vai por cima, tá? Então, eu vou prender novamente ela lá em cima, não é? Para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a diminuição. Então, eu vou tirar aqui, olha, 4 fios para cá, pego esses dois, porque é o fio intermediário, e faço ponto normalmente. Então, já temos um ponto, né, para fora, tá? E agora, a gente vai fazendo até chegar aqui e deixar de fazer o último ponto, para ficar igual esta parte. O último ponto, como eu deixei 4 fios para cá, eu vou deixar 4 fios para cá. Agora, eu puxo aqui, vou deixar 2 fios para cá, vou pegar o fio que está no meio, entre um ponto e outro, e continuo fazendo. Como eu puxei 2 fios aqui do lado esquerdo, eu já vou tirar 2 fios do lado direito. E faz todos os pontos, depois tira mais 2. E assim a gente vai diminuindo até chegar um ponto, ok? Chegamos ao final, último ponto feito. Agora, a gente pega esse ponto que tá bem no meio, vem com o fio aqui, faço a letra 4, passo por cima e por dentro e puxo. Novamente com o mesmo fio, agora eu passo por baixo, passo por dentro e puxo. Arrematei aqui. Vamos agora fazer o acabamento de toda a nossa bolsa com uma carreira de pontos assim. Você pega o último fio que está aqui, você vai passar ele por cima, assim. Pega o próximo fio, como eu fiz aqui naquele acabamento. Então, você faz assim, olha, o número 4, passa por cima, passa por dentro e puxa. Agora, você faz novamente o número 4, só que por baixo desse fio, por dentro. Ele fica assim e puxa, deixa ele pra cá. Esse daqui é o fio condutor, né? Vem no segundo ponto, faz o número 4, passa por cima do fio condutor, por dentro,
e puxa. Novamente o número 4, só que agora passa por baixo desse fio, por dentro, agora é de cima para baixo, né? E puxa. Vocês vão perceber que uma hora de baixo para cima e outra hora de cima para baixo. Ó, veja que eu não solto esse fio. Olha, pego o número 4, passo por cima, venho por detrás, de baixo para cima e passo por dentro. Agora, novamente, o número 4, só que eu venho por baixo desse fio, passo por cima e puxo. Cada vez que eu vou fazendo, eu vou deixando esses fios de lado. E esse fio vai chegando até a gente chegar aqui no bico, usando todos os fios. E depois desse lado vai ser do mesmo jeito, ok? Depois de terminado de colocar todas as franjas, né? Fazer o contorno, aliás, ele se transformou em franjas. Então, fica desse jeito. Agora, você vai fazer a medição assim. Você pega essa parte lisa aqui, você vai dobrar até o início, onde começou a diminuição aqui do seu trabalho. Esse fio aqui é o fio que a gente iniciou, deixou para amarrar o nosso trabalho. E agora, você dobra ela assim, para você ver o tamanho que ela ficou, tá? Então, antes de eu cortar as franjas, eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer ela pelo outro lado, tá? Ou seja, como se fosse o avesso, não tem direito, não tem avesso. Vocês podem ver que não tem nó, não tem emenda nenhuma, né? Vamos posicionar aqui e vamos costurar essa lateral. Para costurar essa lateral, nós vamos precisar de uma agulha daquelas de fundo grande. Vamos queimar a ponta para que ele não desfie. Do outro lado também. E agora ele não vai desfiar, ok? Passamos na agulha. E agora de cima para baixo, você vai posicionar bem aqui antes de... A hora que começa, né, a diminuição, vou virar para cá. E nós vamos costurar a nossa peça, pegando nessas laçadinhas aqui das laterais. Eu deixo um pouco de fio aqui, que eu vou conduzindo ele. O primeiro ponto, eu faço ele 2 vezes, passando no mesmo espaço, para que ele fique bem fechadinho, não abra, tá? E agora, nós vamos pegando a argolinha do ponto feito. Ela vai ficar na mesma posição e vamos costurando. Já vou passando esse fio por dentro da costura para ir conduzindo, ir arrematando. Veja que eu pego a argolinha maior. E depois venho na que é a menor, né? Porque é uma argola maior, uma menor, porque a gente dá distância do ponto, né? Quando a gente tá fazendo o trabalho, a gente deixa 2 de lado e depois volta os 2, né? Então, fica uma argola maior, outra menor. Ó, veja que eu tô costurando bem certinho o nosso trabalho. Vamos fazer isso até o final e depois desse lado nós vamos repetir a mesma coisa. Último ponto feito. Agora, a gente passa a agulha por dentro de alguns pontos para arrematar esse fio e não ficar nada sobrando, tá? Esse é um ponto bem fechadinho, não há necessidade de forro, tá? Porque ele ficou bem fechadinho. Quando vocês fizerem um ponto maior, aí sim vocês vão ter que usar o forro. Então, aqui, ao invés de eu cortar com a tesoura, eu vou mostrar como que eu faço. Veja que o fio está aqui, com muito cuidado, eu venho e queimo ele. Quando estou queimando, ele já cortou e já arrematou, sem queimar a nossa peça. Então, essa outra ponta já está arrematada também. Viro o meu trabalho para o outro lado. E da mesma maneira, como eu fiz desse lado, nós vamos iniciar fazendo desse outro lado também. Pegando o nosso trabalho
e já fazendo as 2 voltas. E vamos assim conduzindo o nosso fio e prendendo, costurando toda a nossa peça. Vamos repetir o que nós fizemos desse outro lado. Depois de costurado, veja como a costura ficou perfeita nas laterais, tá? Vamos virar o nosso trabalho para que essa bolsa ela fique mais assim, cheinha. Olha como que ela fica com mais volume. Fica mais fofinha, né? E agora, nós pegamos essa parte aqui da nossa franja, tá? O bico. E vamos unir assim e jogar ele aqui por cima. Então, aqui é a nossa tampa da nossa bolsa. Você pode fazer uma franja curta, uma franja longa, do jeito que você desejar, ok? Então, é só arrumar para você posicionar ela aqui aonde você quer que fique. E agora, vamos cortar. Com o auxílio de uma régua, eu vou posicionar aqui abaixo da bolsa. Veja que o corpo da bolsa está aqui. E agora sim, eu vou cortar a minha franja. Porque se eu quiser fazer um nozinho, se eu quiser queimar os fios, eu posso queimar sem diminuir muito o nosso trabalho, ok? Então, veja como que ela vai fazendo. A gente vai cortando e ele vai ficando esses chumacinhos assim de fio. Mas isso daqui pode ser que ele desfie, né? E eu não quero que ele desfie. Então, olha, cortei bem. Vamos posicionar. Vou tirar aqui de lado. E agora, com o auxílio do nosso isqueiro e muito cuidado, olha que gracinha, eu vou queimando os fios um a um, para que ele fique bem arrematado. Veja que eu não queimo com a ponta. Não queimo com a ponta, eu queimo com a base. Porque aí ele não fica preta. A ponta não fica preto. Ó. Vamos fazendo isso. Você pode fazer assim também, se você quiser, olha, para ele ficar mais esmagadinho. Sempre em cima de um papel e nunca de um plástico. Porque, olha, ele gruda. Você pode fazer uma alça em macramê, né, com ponto quadrado de macramê, como também, se você quiser fazer essa alça de crochê, essa alça daqui eu já fiz em outras peças minhas, em outras bolsas, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, vamos inserir o fio aqui dentro desse orifício aqui do mosquetão, você enrola bem o fio assim, para que ele possa passar, tá? Passei o fio, vou fazer um lacinho e vou deixar esse fio aqui e eu vou arrematando ele conduzindo. Agora, nesse lacinho que eu fiz, eu vou dar uma aberturinha nele, vou inserir na minha agulha de crochê, vou laçar o meu fio e vou fazer uma corrente. Eu vou voltar por essa primeira corrente aqui que eu subi do mosquetão, tá? Laço o fio e passo por dentro dos 2 pontos. Quando eu passei dentro dos 2 pontos, eu vou passar a agulha dentro do primeiro ponto que está aqui, ó. Esse primeiro ponto. Vou inserir a agulha, vou laçar o fio e vou passar por dentro. Novamente, nesse primeiro ponto que está aqui, olha que ela vai cruzando. Eu vou laçar o fio e passar por dentro. E vou assim, passando a minha agulha por dentro sempre desse primeiro ponto, ou seja, esse último que eu trabalhei com ele, né? E vou fazendo assim e ele vai formando esse tipo de corrente. Olha que corrente bonita. Esse fio que está aqui, com o auxílio da agulha de tapeçaria, nós vamos embutir ele depois. Então, veja bem. A corrente está na agulha, eu volto por dentro da última corrente que eu fiz e tiro. Volta e tira. E assim eu vou fazendo a minha alça até o comprimento desejado. Ou seja, essa alça vai ter em média de 1,20 m, ou seja, 120 centímetros. Porque é uma alça que, se você colocar um certo peso na bolsa,
ela pode ceder um pouco, tá? Então, procure fazer um tamanho menor do que o comprimento que você deseja, para quando você for usar ela ceder, ela não ceder muito. Você também pode fazer uma alça de mão, colocando aqui e a correntinha assim, tá? Eu vou fazer a alça comprida. Use alças de correntes também. Existem aquelas correntes plásticas, né? Que são do mesmo tom do seu trabalho. Fica linda também. Eu não achei aqui na minha cidade, por isso que eu estou fazendo dessa maneira, tá? Então, agora, vamos continuar. Você pode colocar em câmera lenta para você ver como que eu faço o ponto. Vamos fazer bem devagar. A gola na agulha, venho na última corrente que está aqui. Veja que ela fica assim. Eu laço o fio e passo por dentro dos 2 pontos. Um ponto na agulha, insiro, puxo e passo por dentro dos 2. E assim ela vai ficando dessa maneira. Ok? Vamos continuar. Toda a alça feita, vamos pegar o segundo mosquetão e passar o ponto aqui por dentro, o fio aqui por dentro. Então, eu vou pegar o meu isqueiro, vou dar uma cortadinha nele aqui, um comprimento maior, tá? Que eu quero fazer um acabamento diferente. Então, olha, é só fazer assim e queimar a ponta, olha, já separa e já solta. Aqui você faz isso. Vamos passar por dentro do mosquetão, do segundo mosquetão, né, que é do outro lado. Ó, passou. Veja que a pontinha dele está aqui, a argola ainda está desse lado. Então, agora eu venho, olha, desenrolo bem, venho com essa ponta e passo por dentro da última argola que eu tinha feito. E vamos prender ele dessa maneira. E agora, eu vou fazer um acabamento assim, eu vou pegar esse fio, vou dar uma volta assim no meu dedo, 1, 2 e 3 voltas. Vou segurar aqui, você pode fazer com canudinho também, eu já ensinei como fazer com canudinho. E passo o fio por dentro. Vamos ajeitar, vamos puxando e ajeitando. E ele vai ficando com aquele nozinho, que o pessoal fala barril, barrica, ou nó franciscano também. O fio está aqui, e agora nós vamos passar ele por dentro aqui de alguns pontos. Eu venho de cá para cá, que eu vou seguindo a rota do ponto, olha. Eu vou seguindo como que o ponto está. Vou puxando ele para cá. Ele está nessa posição. E agora, eu vou puxar ele para cá de novo. Bem no centro, tá? Puxei ele para esse lado. Eu vou cortar ele mais rente com a tesoura. Veja o desfiadinho. E agora, vamos soldar esse desfiado e colar. Olha lá, colou. Colou, você puxa o ponto, ele embute dentro. Olha que gracinha que ficou. Agora, você pega, vem aqui na lateral da sua peça e coloca o seu mosquetão aqui. Você vai pegar, deixar a alça bem retinha, puxando assim. E esse outro lado que você ainda não arrematou, você também vai arrematar. E agora, você coloca aqui na outra lateral da sua peça, franjinha aqui pra frente, né? Você procura aqui onde tá a lateral e você coloca o ganchinho assim. Ele fica praticamente quase que escondido aqui no meio das franjas. A franja pode até cair pra trás, olha. Ele fica bem camufladinho, né? Então, a nossa peça ficou assim. Se você não quiser usar ela de lateral, você tira as alças e usa ela como carteiro, como clutch na mão, ok? Ela é muito linda, muito versátil, cabe celular dentro, cabe qualquer peça. Eu vou mostrar aqui os centímetros que ficou ela dobrada, só para vocês terem uma ideia. Ela ficou aqui com 15 centímetros, né?
e 17, 18 centímetros aqui na lateral, tá bom? Veja bem, olha o quanto de fio náutico que ainda sobrou. Sobrou tudo isso, dá para você fazer mais uma bolsinha do mesmo tamanho. Então, esse fio ele rende muito, muito mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal e comente aí o que você achou dessa minha primeira bolsinha que eu fiz em macramê. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui! Só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não importa nenhum enquanto não terminar.